Boa noite. Fazendo aí um outro podcast para você mimir, enquanto eu me preparo para mimir. Você deve estar escutando esse barulho, que é o barulho de eu ajeitando a minha coberta. O barulho de eu ajeitando meu corpo na cama. Espero que você esteja ajeitando o seu corpo do jeito que você gosta, na sua cama também. Hoje é um dia frio, no que eu estou gravando esse podcast. Então, se tiver um dia frio aí, pega mais coberta, pega uma coberta bem grossa aí e se cobre de maneira confortável enquanto você escuta aí o que eu estou falando. Talvez você nem esteja prestando atenção porque você está ocupado, ocupada demais, catando a sua coberta e ajeitando aqui. Ó, escuta o barulho de coberta, sendo ajeitado confortavelmente ao longo do seu corpo e ao longo da sua cama para você ficar feliz, ter um sono feliz, né? Você aí que está me escutando, você que é uma pessoa anônima, né? Eu não sei com quem que eu tô falando. Mas você sabe quem eu sou. Ou talvez não. Eu sou o cara do podcast. Mas talvez você saiba a minha identidade além do cara do podcast, que é o João. Se você me conhece, você sabe quem é o João, sabe quem eu sou. Mas se você não sabe quem é o João, você acabou recebendo esse áudio aqui de terceira mão, um amigo do amigo enviou para você, coisa que eu duvido que aconteça. Mas se acontecer, você não sabe quem eu sou. Você só sabe agora que meu nome é João. É verdade, você sabe quem eu sou. Mas quantos Joões tem por aí? Tem muitos João. Mais de 10, com certeza. Mas você não sabe que eu sou uma pessoa anônima para você. E você é uma pessoa anônima para mim. Mas mesmo assim eu tô fazendo esse, esse áudio aqui para você. Para você se preparar aí e dormir. Enquanto um João anônimo fica falando coisa no seu ouvido. Pode até parecer estranho, mas é assim que o podcast funciona, né? É gente estranha, gente que você não conhece, muitas vezes, falando coisa estranha no seu ouvido. Talvez agora, se a sua mãe, ou seu vovô, sua vovó, que não é muito bem familiarizado com como funciona a internet, acharia isso perigoso. Esse negócio de pessoa que você não conhece falando no seu ouvido pela internet. A minha mãe talvez achasse isso perigoso se eu falasse para ela que eu passei a noite escutando uma pessoa que eu não conheço na internet falando coisa no meu ouvido, falando coisa para mim, me contando história, me fazendo dormir, seja lá o que for. Tal, se eu explicasse dessa maneira assim para ela ou para minha avó, ou para a vovó de muita gente, ou para a mamãe, para o papai de muita gente, talvez talvez ficassem desconfiados. Porque na realidade é muito estranho, né? Um total desconhecido falando aqui coisas para você dormir. Nesse momento você está indo contra todo o ensinamento que sua mãe e seu pai deram para você de nunca se conversar com estranho, escutar estranho na rua, né? A gente não está numa rua física agora, mas esse áudio está chegando até você pelas autoestradas, vielas e ruas coletoras da internet, que é o equivalente das ruas da vida real, só que no século XXI,
quando tudo acontece na internet, e você está escutando, está dando ouvido, está prestando atenção no que o estranho está falando para você. Ou seja, você está desobedecendo talvez o ensinamento mais básico que toda mãe, todo pai dê para os seus filhos, para suas filhas, que é prestar atenção no que o estranho está te falando. Ainda bem que pelo podcast também eu não posso te dar nenhuma balinha, nenhum doce, né? Que aí você ia estar indo mais ainda contra os ensinamentos mais primordiais da mamãe e do papai, que é de nunca aceitar doce de estranho na rua. Podcast no início do século XXI ainda não permite esse artifício de eu te enviar instantaneamente algum tipo de matéria, no caso doce, né? E dar para você e falar, ei, come esse doce aqui. Escuta eu falando para você dormir e enquanto você come esse doce. Não tem como ainda. A tecnologia do teletransporte não existe. É uma pena porque acho que o mundo ia ser. Eu ia falar que o mundo ia ser muito melhor se existisse o teletransporte, mas eu parei para pensar bem, eu acho que ia ser pior. Acho que ia ser mais caótico porque desenvolvimento tecnológico não significa desenvolvimento ético e moral, né? Então, se desenvolvessem aí um mecanismo tecnológico de teletransporte, eu não sei como que a humanidade ia utilizar isso. Eu acho que ia fazer muita porcaria com isso. Imagina só como aqui ia funcionar o tráfico de drogas com a tecnologia do teletransporte. Tráfico de armas. Como é que não ia ser esse ato criminoso vinculado com essa tecnologia? Com certeza iriam ter vários aspectos positivos, né? A pessoa que tem medo de andar de avião, ela poderia entrar numa máquina de teletransporte aqui no Brasil, viajar para Flórida, lá para Disney, né? Que o brasileiro gosta de ir para Disney e num piscar de olhos sem ter que se sujeitar aí ao medo que a pessoa tem do avião, sem ter que se sujeitar a fazer um tratamento psicológico antes ou depois de viajar nesse avião que ela tem medo, né? Acionando assim os seus traumas que vieram de algum lugar em relação ao avião, ou em relação à altura, ou em relação à altura e avião juntos. Mas esse assunto do teletransporte, eu acho que ia dar mais problema do que benefício, igual tudo que a humanidade faz. Que a internet é maravilhosa, num certo aspecto, né? Ela permite a gente fazer tanta coisa bacana. Eu converso com a minha avó, ela mora longe, converso com a minha avó. Minha avó conversa com a irmã dela pela internet, que mora lá no Ceará, né? E ela mora no Distrito Federal. Agora, mais uma coisa que você sabe sobre minha vida, né? Eu sou um eu anônimo, mas você sabe que o meu nome é João, que eu moro no Distrito Federal, e minha avó, a irmã da minha avó mora no Ceará. Agora, eu não sou tão mais anônimo assim, mas ainda continuo bastante anônimo, se você não sabe efetivamente quem eu sou. Então a internet ela oferece várias coisas nessa comunicação rápida, essa comunicação ligeira, mas, por exemplo, né, é só um exemplo de uma coisa boa da internet, mas ela também permite que o homem pateta assuste as crianças. Você não sabe quem que é o homem pateta, você procura aí na internet também. Utiliza outro aspecto positivo da internet, que é de fazer a pesquisa para você descobrir coisas. Infelizmente, nesse caso, para descobrir uma coisa ruim, mas você procura aí o Homem Pateta, que é
teoricamente é um cara que conversa com as criancinhas aí, fica mandando criancinha se matar. Igual aquele jogo da baleia azul. Se você também não sabe o que é a baleia azul, dá um Google aí, procura o que foi a surto da baleia azul. Que era um jogo nada legal, que a pessoa tinha que fazer vários desafios que sujeitava essa pessoa dores, a dores psicológicas, dores físicas e até a morte, supostamente, né? Não sei se esse negócio é verdade, mas de qualquer maneira, só o fato de existir essa ideia aí e estar tá disseminada na internet já é uma coisa ruim, né? Fake news também é outra coisa ruim que a internet acaba proporcionando, né? E eu acho que ia acontecer a mesma coisa se desenvolvesse o teletransporte. Ia ter umas coisas boas, mas é, a gente ia estragar tudo, como sempre estraga. Que a gente consegue desenvolver mais tecnologia do que a gente consegue desenvolver capacidade moral e ética. Né? A gente desenvolve mais rápido a tecnologia do que a nossa consciência e responsabilidade enquanto humanidade para utilizar essa tecnologia. Né? Eu acho que essa é a minha opinião. Mas aqui na podcast de opinião, é podcast de fazer você dormir. Mas na verdade é um podcast de opinião sim. Porque tudo que eu falo é minha opinião, né? Então, então acaba que é um podcast de opinião. Mas vamos evitar a opinião política no podcast. Vamos falar mais de alguma coisa que vem vindo na minha cabeça aqui, que eu tô pensando e que vai fazer você dormir. Que eu não sei o que é ainda, porque fiquei sem ideia agora. Falei do teletransporte e acho que acabou a ideia. Acabou a ideia e eu tô te enrolando aqui, esperando que você já tenha dormido, para falar a verdade, né? Tô pensando aqui em alguma outra tecnologia que podia existir que ia ser interessante. Uma capa de invisibilidade, igual aquela do Harry Potter. Aí que ia dar errado mesmo. Aí ia dar errado. Pensei ruim aqui, pensei uma coisa que acho que não tem nem como ser bom, porque se desenvolver essa tecnologia da capa da invisibilidade, o tanto de gente tarada que ia estar vestindo isso e entrando em banheiro, entrando, sei lá, na casa dos outros, para escondido, para roubar, para só para zoar mesmo a pessoa, sei lá, pensar que as Forças Armadas iam usar a capa de invisibilidade para invisibilizar todos os seus soldados e fazer um ataque surpresa com um soldado invisível, avião invisível, coloca uma capa de invisibilidade no avião, o avião foi invisível. Se bem que não faz muito sentido, porque para derrubar o avião com míssil, o míssil ele não capta a imagem do avião, ele capta o calor que o avião faz, né? Então ele tem que precisar de uma capa de invisibilidade e capa de que anula ou disfarça os traços de calor do avião, né? Pelo míssil ali que tem um sensor infravermelho não conseguir ver o avião de fato e não conseguir atingir ele. Mas enfim, agora eu não sei o que eu tô falando de avião infravermelho e calor e míssil. Explosão, coisa é morte. Não quero falar de morte aqui, que agora é o podcast de dormir. E não é bom falar de morte, não. Melhor falar de soninho.
de vida, né? Só dorme quem está vivo. E a morte é dormir para sempre. A gente não quer dormir para sempre, a gente só quer dormir essa noite de maneira confortável, é, de maneira quentinha, já que hoje está um dia frio, então durma aí bem agasalhado. Mas também falando de morte, a gente pode pensar que a gente pode pensar dormir como uma morte pequena, um vislumbre da morte, talvez. Mas eu acho que é besteira isso aí. Isso aí que eu acabei de falar. E quando você dorme, você morre um pouquinho. Você morreu umas horinhas ali, mas isso é besteira que eu falei. Não vamos falar de morte não, vamos falar de lâmpada. Lâmpada, outra tecnologia aí, essa sim importante, né, a lâmpada. Acho que essa é uma tecnologia que foi desenvolvida e não trouxe muito, não deu para fazer muita coisa errada com a lâmpada, né? A lâmpada ilumina a vida da gente, ilumina a rua, ilumina a casa, tem lâmpada no farol, tem lâmpadas minúsculas na tela do seu computador, na tela do seu telefone, mas a lâmpada, de maneira direta e objetiva, ela nunca causou, eu acho que o mesmo mal que uma capa de invisibilidade poderia causar para a humanidade. Porque muita gente ia fazer muita porcaria com uma capa de invisibilidade. Ou ia fazer muita porcaria com uma máquina de teletransporte. A internet também. O pessoal faz muita coisa errada aí com a internet. Mas agora a lâmpada, o que você pode fazer errado com uma lâmpada? O mais errado que você pode fazer com uma lâmpada é quebrar a lâmpada em outra pessoa ou no animal, machucando essa pessoa, machucando esse animal. Então a lâmpada é uma tecnologia que não oferece muito risco, diferente da internet, que é traiçoeira, e diferente de uma eventual capa de invisibilidade que as pessoas poderiam utilizar para fazer várias coisas aí, cometer crimes, fazer taradice, não sei. As possibilidades são muitas. E eu tô com sono, não tô conseguindo pensar direito agora nas possibilidades, mas você pode pensar aí alguma possibilidade que é capaz da invisibilidade poderia ter de ruim. Então a lâmpada tem essa vantagem. A gente descobriu aqui mais uma vantagem da lâmpada que é a sua quase total é, qualidade de ser uma tecnologia pacífica, né? Pode ter aí algum momento que a lâmpada pode ser utilizada para fazer um ato violento, por exemplo, uma pessoa quebrar uma lâmpada na sua cabeça, ou alguma outra coisa que eu não estou conseguindo pensar agora, mas via de regra a lâmpada é essa tecnologia aí pacífica que não oferece risco a ninguém, ela só leva luz para a vida das pessoas aí. E luz é muito importante, né? Para você poder ligar a luz do seu quarto de noite, para você ligar e mexer no seu telefone, que a tela do seu telefone tem como se fossem várias lâmpadazinhas minúsculas que piscam em cores diferentes, formando a imagem que tem aí na tela do seu telefone, seja lá qual for. Então essa é a conversa da lâmpada. É, não sei o que a gente pode falar mais aqui agora. Tô
Tô pensando aqui. Tô pensando, mas tá meio difícil. Porque ao mesmo tempo que eu tô meio bêbado de sono, eu também não quero dormir. Então, eu tô com sono, mas não quero dormir. Mas por estar com sono, não tô conseguindo raciocinar direito o que eu tô falando. Também não tô muito preocupado com o que eu tô falando, não, porque nem é pra você estar prestando atenção no que eu tô falando. É só pra ter uma voz aí de fundo pra você dormir, né? Não sei se eu já disse isso, mas é só pra ter aquela barulho que fica chiando aí baixinho perto de você na hora de você dormir, como se fosse aquela televisão ligada que você liga para dormir. Tem gente que faz isso, né? Gosta de dormir com barulho, liga a televisão, deixa baixinho ali um programa passando, pode ser qualquer programa, e a pessoa dorme. E é bom mesmo, eu gosto disso. Apesar de não fazer muito, dormir com barulho de televisão ligada é muito bom. Eu não faço muito isso, mas às vezes já até mesmo cheguei a desenvolver uma técnica para de qual seria o melhor barulho de televisão para dormir. Eu cheguei à conclusão que o melhor barulho de televisão para dormir, o melhor tipo de programa que você pode deixar passando na televisão para você dormir melhor é o documentário. Qualquer documentário. Tem aquela voz de narrador, o narrador ele dificilmente grita, ou ele tem uma voz ali meio constante, né? Principalmente se for documentário da vida animal. Você deixa lá o narrador falando sobre a vida da jiboia, da sucuri, dos marsupiais, que vai falando com aquela voz meio grave, né? Ela não é grave, mas também não é muito aguda, ela está num tom médio. É um mezzo-soprano, nem sei se isso aí é um tom médio, na verdade, na composição aí da voz. Mas aquela voz média, ele vai falando sobre as jiboias verdes e as jiboias amarelas. Jiboia não, sucuri, perdão. Sucuri verde, sucuri amarelo, são dois tipos de sucuri. Ele vai falando e pausadamente ele vai falando e você vai no embalo daquela conversinha lá de documentário, daquele chiadinho e o sono te pega rapidinho. Isso aí eu já cansei de fazer isso. Colocava a televisão, o computador do lado aqui da minha cama com um documentário da vida animal da BBC. Costuma ser um documentário bom, né, da BBC, apesar de que tem várias críticas aí à BBC, mas a BBC faz bons documentários. Sobre a vida animal, pelo menos faz. E você deixa tocando, você dorme rapidinho. Tem lá o narrador. A sucuri verde é um animal. E ele vai falando, aquela voz pausada, aquela voz média, de tonalidade, de altura média, né? Então tem gente que faz isso, né? Que gosta de ter esse barulho para dormir. E esse podcast é esse barulho. Está cumprindo a função desse barulho aqui. Então não importa o que eu estou falando, na verdade, só importa que tem um barulho aí. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso falar até palavras que não existem aqui. Você vai dormir. E espero que durma bem. Posso fingir que eu estou falando russo aqui. Poderia pegar as 3 palavras que eu sei falar em russo, ficar repetindo elas para sempre. Para sempre não, né? Mas por uns 10 minutos e você ia dormir. Feliz a vida. Davai, davai, davarish. Davai, davai, davarish. E aí? Falei russo. As 2 palavras que eu sei falar em russo. Davai e davarish. Eu devo saber alguma outra que eu não estou lembrando agora. Mas eu podia ficar falando isso aí para sempre. Davai, davai, davarish. Davai, davai, davarish. Nem sei se estou falando certo.
Mas não importa, não importa é o barulho, eu posso falar qualquer coisa aqui. O importante é você tá gostando desse barulho aí que você tá escutando aí para dormir. E espero que você tenha dormido já também, porque eu também não sei mais o que eu tô falando. Já dormiu? Se você não dormiu, talvez seja porque eu tô fazendo aqui um tipo de ruído que não agrada o seu trato auditivo. Pode ser que a minha voz seja aguda demais ou grave demais para, sei lá, você não gosta. Por exemplo, porque a minha voz não te deixa confortável para dormir. Se você não dormiu até agora, pode ser isso, ou pode ser porque você não está com sono. Simplesmente. Pode ser porque você está pensando aí na Morta Bezerra, está pensando aí em alguma coisa que está te deixando com ansiedade. Mas se você estiver pensando numa coisa assim, que está te deixando com ansiedade, essa é a hora de você parar de pensar nisso e escutar a minha voz aqui e tentar focar no que eu estou falando. Mesmo que o que eu esteja falando não tenha sentido nenhum. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando agora. Você tem que prestar atenção em eu falando da vai, da varish. Tem que prestar atenção no que eu estou falando aqui sobre a vida animal. Que existem dois tipos de sucuri, a sucuri verde e a sucuri amarela. E você esqueceu aí do seu problema que você está pensando. É isso mesmo. Mas agora que eu falei que você tem um problema, você deve estar pensando no problema de novo. É igual falar, não pensa no elefante amarelo. Você está pensando no elefante amarelo agora. Tem um elefante amarelo pulando na sua cabeça aí, dançando. Eu quero agora que você não pense no elefante amarelo dançando. O que aconteceu? Você está pensando no elefante amarelo dançando. Não sei como que ele tá dançando na sua cabeça, porque na minha cabeça ele tá dançando como se ele fosse meio que uma pessoa, sabe? Não tá de quatro, ele tá em pezinho dançando com um elefante pintado de amarelo, com um tutu, uma roupinha de bailarina com uma um guarda-chuva colorido numa pata, né? Na pata, em alguma pata aí. Tô com preguiça agora de escrever como é que eu tô pensando o elefante dançando, o elefante amarelo dançando, pulando aqui. Mas enfim, agora vamos deixar essa história de elefante amarelo pra lá. Vamos falar da sucuri verde. A sucuri verde é a espécie de sucuri que é a maior espécie. Pelo que eu vi do documentário da sucuri que passou na TV a cabo na casa da minha avó um dia, tem dois tipos de sucuri, basicamente, a sucuri amarela e a sucuri verde. A sucuri amarela é a menor, ela chega até 3 metros de comprimento e chama sucuri amarela porque a barriga dela tem uma coloração amarelada, né? É bem óbvio isso aí. Agora, a sucuri verde é a sucuri que é grande. Essa é aquela anaconda mesmo. Chega até 6 metros de comprimento e ela chama sucuri verde porque a pele dela é quase toda verde. Tem umas manchas meio pretas, meio marrom, mas é tudo meio esverdeado e ela é grande pra caramba. Então tem esses dois tipos aí de sucuri, basicamente. Se tiver outra, eu não sei, porque esse documentário só falou da sucuri amarela e da sucuri verde. Pode ser que tenha outra aí e eu não sei. Né? E a sucuri é diferente da jiboia. Eu não sei se são da mesma classe, do mesmo filo, da mesma ordem. Absolutamente elas são do mesmo reino, né? Reino animal ali, vertebrados, mas são espécies diferentes, né?
Já a jiboia, ela é menor que a sucuri. Pelo menos é menor que a sucuri verde. A jiboia, ela chega aí até também uns 3 metros de comprimento, a maioria das espécies, né? Tem várias espécies de jiboia aí, não sei o nome delas. Só sei que tem a jiboia que todo mundo conhece aí, que eu não sei qual o nome dessa espécie. Tem a jiboia arco-íris também, que é uma jiboia rara, uma espécie de jiboia rara aí, que é bem bonita, né? Ela é pequena, ela é menor, ela não chega aí a 4 metros talvez, mas ela tem a coloração meio avermelhada e a pele dela brilha quando bate a luz na cor do arco-íris. Bem bonito. Se você não teve a oportunidade de ver uma jiboia arco-íris, procura no Google aí. Agora não, porque agora você vai dormir. Mas procura depois. Essa mensagem vai ficar gravada no seu inconsciente. Procura jiboia arco-íris, procura jiboia arco-íris. Fica pensando na minha voz ecoando na sua cabeça. Procura jiboia arco-íris. Quando você acordar, você vai acordar, vai ter essa mensagem no seu subconsciente. Uma mensagem subliminar, igual mensagem de propaganda que a galera fala que tem na propaganda. Tem um monte de mensagem subliminar que faz você querer comprar as coisas. Agora eu tô fazendo a mensagem subliminar para você procurar de arco-íris. Procura de arco-íris. O que você vai fazer quando você acordar? Procurar de arco-íris. Abre o Google. Você vai acordar amanhã, depois de um sono gostoso. Você vai acordar e vai procurar de arco-íris. Imagem da jibo arco-íris. Vídeo da jibo arco-íris. Você vai procurar tudo sobre a jibo arco-íris. Você vai saber mais que eu sobre a jibo arco-íris. Que é uma coisa fácil, já que eu não sei quase nada sobre a jibo arco-íris. Eu não sei que o nome dela é jibo arco-íris e que ela brilha. Tô falando rápido, né? Que ela brilha na luz, que ela tem uma tonalidade vermelha e que ela é menor. É uma espécie menor de tamanho dela. Então procura lá no Google, amanhã você vai procurar. Ou talvez você pode procurar também uma jibo arco-íris para ver pessoalmente, né? Que é a melhor forma de ver a jibo arco-íris. Eu já tive a oportunidade de ver uma jibo arco-íris no zoológico, né? Não é a melhor forma de ver um animal, que o zoológico é um lugar meio triste, os animais ficam presos lá. Mas um dia eu fui lá com a minha família, tinha uma jiboia arco-íris. Eu achei legal pra caramba. Então, você também tem essa opção aí, de procurar ver a jiboia arco-íris na vida real, né? Às vezes tentar até pegar numa jiboia arco-íris, que seria muito mais legal ainda, se você não tem medo de cobra. Mas se você tiver medo de cobra, você pode encarar ter um encontro pessoal com a jiboia arco-íris no ambiente controlado, talvez com um veterinário, né? Que vai deixar você passar a mão na jiboia arco-íris, ou vai deixar colocar a jiboia no seu pescoço. Você vai encarar esse medo aí, vai vencer esse medo. Eu acredito que você consegue vencer esse medo. Vai ser uma experiência legal para você. Para jiboia talvez não, porque acho que ela não liga muito se ela vai estar no seu pescoço ou no pescoço de qualquer outra pessoa. Acho que ela só queria estar trepada numa árvore ou rastejando no chão, que é o que ela faz. Acho que ela não liga muito para para você e para os seus medos que você tem dela. Mas para você seria uma grande coisa. Se você tem medo de jiboia, colocar uma jiboia arco-íris em volta do seu pescoço, passar a mãozinha nela e sentir aquela pele escamosa, lisa, você venceria esse medo. Seria uma experiência muito importante para você. Ia te marcar para a vida inteira o dia em que você pegou numa cobra e venceu o seu medo que você tinha de cobra, que é o medo comum, né? A cobra é um animal perigoso. Mas para a cobra esse momento não seria nada. Absolutamente nada. Talvez ela tivesse até com tédio de estar ali no seu pescoço. Seria um momento de glória pessoal para você, de vencer o seu medo. E para a cobra ia ser. Eu não sei o que ia ser para a cobra. Eu acho que ela não. Primeiro que eu acho que ela não pensa sobre isso, mas provavelmente ia ser uma coisa que ela não ia gostar muito, não. Que ela não ia ligar. No máximo ela ia achar que estava subindo numa árvore. Que você, seu pescoço era árvore. Sei lá. Não sei o que as cobras pensam.
Não sou um grande especialista em cobra, apesar de achar esse tipo de animal muito bacana, muito interessante aí, que é a cobra. Todas as cobras. Cobra peçonhenta, cobra constritora, que é aquela cobra igual a jiboia e a sucuri, que ela não tem veneno, ela só aperta a vítima até quebrar todos os ossinhos dela. Um abraço da morte. Até as cobras marinhas também, que é um outro tipo de cobra aí que é muito interessante também. Então a gente teve essa conversa aqui sobre animal, uma espécie de documentário sobre a vida das cobras de baixíssima qualidade, sem muito e com muito pouca informação. Mas agora você parou de pensar em qualquer outra coisa que você estava pensando. Você estava pensando em cobra. Você estava pensando na jiboia arco-íris. Você estava pensando na sucuri verde. Você estava pensando na sucuri amarela. Você estava pensando talvez em outro tipo de cobra. Uma cobra aí que talvez eu não falei aqui, mas você gostaria que eu tivesse falado. Ou não, você não pensou em nada de cobra ou outra cobra, além das que eu falei aqui. Talvez talvez tenha sido uma péssima ideia falar de cobra no podcast, porque se você tiver muito medo de cobra, você ficou pensando aí em cobra e ficou com medo. E aí não foi legal, porque aí você não conseguiu dormir. Talvez, se você já estiver dormindo, ficou escutando aqui eu falando sobre cobra, cobra, cobra. Aí essa palavra entrou no seu subconsciente aí, você vai agora você deve estar tendo um sonho, um pesadelo com cobra. Aí não foi legal. Acho que eu não calculei muito bem o poder que as minhas palavras sobre cobra poderiam ter aí na hora de você dormir. Que talvez eu possa ter provocado um pesadelo para você. E esse não era o objetivo do podcast, né? É, espero que você não esteja tendo um pesadelo com cobra. Vamos voltar pro elefante. Acho que você não tem medo de elefante. Imagina um elefante dançando aí. Esquece a cobra. Fica pensando nos elefantes. Tem dois tipos de elefante. Tem um elefante indiano e tem um elefante africano. Qual que é a diferença entre os dois? Eu não faço a mínima ideia. Um mora na África e o outro mora na Índia. Deve ser isso. Pelo menos uma diferença. É, mas eu não sei nada sobre o elefante. Só sei que tem esses dois tipos aí hoje em dia. Deve ter existido outro. Foi extinto? Talvez. Não sei. Será que existiam dois tipos de mamute também? Também não sei. Que é o elefante velho. Elefante antigo é o mamute. Então você deve estar pensando agora no elefante e no mamute. Pensa no elefante e no mamute. Eu acho que é um animal que não dá medo em ninguém. Com certeza em alguém dá, para falar a verdade, mas provavelmente não dá medo em muita gente o elefante. É um animal simpático, né? Um animal aí que tem a simpatia de todo mundo. A simpatia consagrada no pelo desenho Dumbo, da Disney. Uma animação aí que da história do elefante que tem uma orelha muito grande e voa, que é um desenho bem antigo, um desenho simpático, um personagem aí simpático do elefante Dumbo. É um animal também inteligente, o elefante é um animal inteligente, um animal que tem uma memória boa, um animal que demonstra afeição, então é um animal que as pessoas costumam gostar.
por causa dessas características aí que são muito legais. E o elefante é um mamífero, né? Tem essa, tem essa qualidade aí da amamentação, que é uma qualidade que o ser humano também tem por ser um mamífero. Então, mais um ponto para o elefante aí. O elefante é um mamífero. E o que mais a gente pode falar do elefante? Será que existem outros personagens consagrados aí no mundo do cinema que são elefantes? Com certeza, mas eu não conheço. Tem aquele filme Água para Elefantes. Eu nunca vi um romance aí ambientado, se não me engano, na Austrália, no período da Primeira ou da Segunda Guerra, acho que da Segunda Guerra. Talvez da Primeira, na verdade. Mas eu não sei, eu nunca vi esse filme. Mas deve ser aí um filme que tem outro personagem de elefante aí. E com certeza deve ser um elefante simpático. Né? Porque é um filme de romance que chama Água para Elefantes. Acho que não colocariam o nome do elefante ali se não fosse pro elefante ser bonzinho. Ser um personagem bonzinho, ser um personagem simpático ali naquela trama toda do filme Água para Elefantes, que deve ter um livro também, provavelmente. Outro elefante, outro personagem de elefante famoso? Pensa em um, porque eu não sei mais. Então vamos pensar talvez de outro tipo de animal que tenha. Isso aqui já tá com 41 minutos de podcast. Então eu vou parar de falar. Vou interromper o que eu tô falando aqui, porque já tá grande demais esse podcast aqui. Eu até esqueci o que eu tava falando, porque eu tô com bastante sono. Mas é isso, eu espero que você tenha dormido e esteja sonhando agora com um elefante muito gente boa.